Bom, então, amados, vamos iniciar nossa aula falando então sobre a natureza teantrópica de Cristo. Então, observem esses textos aqui que nós vamos ler. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Está em Mateus 24, versículo 36. E tem outro texto, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, João 4, 7. Então, nestes textos aqui prevalece então a natureza humana de Jesus. Então ele não sabe, né, o dia da sua volta, né? Então, ele ali explicando para os seus discípulos, ele fala, não sei que dia que vem, eu sei que eu vou voltar, estou indo para estar preparando lugar para vocês, preparando morada, mas o dia da volta, só quem sabe é o meu Pai, é Deus. Tá? E nesse outro texto, aquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, né? Ali ao meio-dia, ele estava com sede, a mulher foi tirar água e ele pediu para ela, dá-me de beber. Então, estes dois textos ficam enfatizados que Jesus tinha uma natureza humana. E nesses termos ele tinha suas limitações. Então, limitação de conhecimento e limitação física. Né? Ele teve sede. Né? Agora, olha esses outros textos aqui. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E João 8, 58. Em verdade, disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui já há uma diferença, porque prevalece o conhecimento e a certeza dos fatos, ou seja, a natureza teantrópica. Então, o que é natureza teantrópica? Vamos lá, antes. Jesus aqui no primeiro texto, Mateus 24, 35. Ele demonstra conhecimento de algo futuro. Ó, o céu eterno vai passar, mas as minhas palavras não. Então isso é conhecimento que não é qualquer pessoa que tem. E em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nesse período ali já teriam passado uns 2000 anos, no mínimo, da existência de Abraão. Né? E Jesus fala, antes de Abraão, eu sou. Tá? Então, ou seja, ele está denotando ali uma existência assim, bastante longa, quase que eterna, vamos dizer assim, tendo em vista o tempo de vida de Abraão, quando ele tinha morrido, o tempo que eles estavam ali, Jesus ensinava aos seus discípulos, e vamos observar que Jesus, antes de Abraão, Jesus já existia, ou seja, uma existência quase que eterna, uma existência eterna, vamos dizer assim. Isso não é possível para um homem comum, uma natureza comum. Então, somente através da natureza teantrópica. Então, o que é a natureza teantrópica? A natureza teantrópica é theos, né, uma palavra grega, theos significa Deus, 100%. Então, de Deus ele tem uma natureza 100%. E antropos, que significa homem, também é uma palavra grega. Então, a palavra homem significa que antropos, como homem, ele também é 100%. Né? Então, 100% Deus, 100% homem. A natureza teantrópica. É uma natureza que coexistem, né? Deus 100% e homem 100%. Isso é natureza. Bom, então existem algumas argumentações acerca da pessoa de Jesus. Surgiram muitas heresias, né? Como vimos, esse assunto nós vimos na última aula. Surgiram muitas heresias em relação à sua natureza humana. Todas as concepções sobre Jesus se confundem entre si mesmas. Né? Então nós vimos ali aqueles estudiosos, né, considerados pais da igreja, que desenvolviam as suas teorias em relação à pessoa de Jesus de acordo com o que eles acreditavam. Mas elas eram confusas. Né? Ora afirmavam a sua natureza humana, ora negavam a sua natureza divina e vice-versa, quando não se confundem entre ambos os pensamentos. O próprio Jesus atesta ambas as naturezas ao declarar. Olha só Jesus falando.
E agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Está em João 17, versículo 5. Então, se Jesus, em determinado momento, ele fala que a natureza dele, né, que Deus, pedindo a Deus para que Deus o glorificasse, né, juntamente com Deus, com a mesma glória que tinha antes que o mundo existisse, então Jesus estava ali declarando a sua natureza divina, né? Porque só pode ter glória junto a Deus quem tem a mesma essência de Deus, né? E Jesus estava presente ali junto com os discípulos naquele momento. Então, ele era um homem, ele era alguém visível, né? Deus é invisível, mas Jesus era visível, eles estavam ali observando Jesus. Então, nesse sentido, Jesus era um homem e estava pedindo para que Deus o glorificasse com a mesma glória de antes que o mundo existisse, atestando as duas naturezas, a humana e a divina. Jesus possuía impecabilidade. Diz o texto: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Então aqui é um texto bastante clássico lá de Atos 13, né, que está falando a respeito da forma como Davi morreu e o seu corpo se decompôs. Mas Jesus, né, que foi ressuscitado por Deus, ele não sofreu decomposição. Essa decomposição nós podemos entender em dois sentidos. No sentido físico, porque o corpo físico de Davi se decompôs. E no sentido, e o corpo de Jesus não se decompôs. E no sentido espiritual, porque o pecado produziu essa decomposição no corpo de Davi. Porém, no corpo de Cristo não, porque ele era impecável, né? Jesus não pecou. E por não pecar, não sofreu a corrupção no seu corpo físico. Nascimento. Então Jesus possuiu o nascimento. Então Jesus nasceu. Né? Lucas 1, 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, quando nós analisamos então, a natureza humana de Jesus, ele era humano, mas ele não pecou. Impecabilidade. Ele era humano porque ele nasceu, como todos os homens. Né? Então, Jesus ele não surgiu do nada. De repente, Jesus apareceu. Não. Ele nasceu, ele foi gerado durante 9 meses. Né? E isso também é uma comprovação que nós vamos ver mais à frente a respeito da pessoa de Jesus. Mas ele foi gerado 9 meses, ele nasceu, Maria teve dor de parto. Né? Então, da mesma forma que qualquer ser humano, Jesus nasceu. Jesus possuía uma harmonia dessa natureza. Então, a natureza humana de Jesus possuía uma harmonia com a natureza de Deus, a natureza divina de Deus. Ele diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. E em Colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus ele era 100% homem, ele não pecou, ele nasceu normalmente como qualquer pessoa nasce, porém ele tinha uma harmonia completa, não havia confusão. Nós vimos na aula passada, existiam aquelas teorias ali, a teoria do café com leite, a teoria do envelope de carta, né? Que o corpo de Jesus era só um invólucro que continha o Espírito de Cristo. Tinha aquela questão da água e óleo, né, que eles não se misturam, né? A água e o óleo não se misturam. Então, a natureza de Jesus, a natureza humana e a natureza de Cristo, elas estavam juntas ali, mas elas não se misturavam. E tinha a natureza que era tipo café com leite, né, que se misturava, porém, se você colocar mais café do que leite,
ela fica mais escura. E se você colocar mais leite do que café, fica mais clara. Então, havia uma sobrepujação, cada uma delas, né, uma natureza sobrepujava sobre a outra de forma a dominar. Não, não é nada disso. Havia uma harmonia. Né? Essas duas naturezas, elas se harmonizavam. Como isso funciona? Nós não sabemos. Isso é um mistério de Deus. Por isso é que é perfeito. Se nós formos analisar as teorias que nós vimos na semana passada, cada uma delas tem uma explicação. Mas a teoria, né, a teoria da natureza teantrópica, você ser 100% Deus, 100% homem, e haver uma harmonia entre essas duas, isso aí só Deus para fazer. Nós não vamos explicar isso. Temos que crer apenas. Autoexistência de Jesus. Então, dentro dessa questão das duas naturezas, tá, tendo essa harmonia, aí nós vamos entender algumas situações que a Bíblia nos coloca. Vejamos aqui declarações proféticas a respeito de Jesus que confirmam a sua autoexistência, na medida que comprova a sua natureza corpórea quanto ao seu nascimento. Quer dizer autoexistência, ou seja, Jesus existe por si mesmo. Ele é o próprio autor da sua vida. Ele não veio de nenhuma outra circunstância. Não foi por vontade humana que ele passou a existir. Ele existe por si só. Ele existe porque ele quis existir. É a autoexistência. E como nós vimos isso durante nos textos bíblicos? 2000 antes de Cristo, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, e esse texto é chamado de proto-evangelho. Por que proto-evangelho? É como se fosse um protótipo, um início, a fonte do evangelho. E essa ideia, ela nasceu do próprio Deus. Quando nós estamos lendo o contexto de Gênesis 3,15, nós vemos que Deus, ele chega para Adão e Eva, após eles terem cometido, né, a desobediência, terem deixado o pecado entrar, eles estão ali recebendo as sentenças de Deus, e durante a sentença, de repente Deus fala, olha, e vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falou isso aí para a serpente, mas ficou como se fosse, não vamos dizer assim uma vingança, mas uma promessa de que alguma coisa iria vir para resolver aquela situação. Se foi a serpente, né? Lá em Apocalipse a gente fica sabendo que essa serpente era a encarnação do diabo. Mas se foi a serpente que foi a causa de toda aquela situação, haveria alguém que iria acabar com a obra daquela serpente. E, como nós vimos, se a serpente era a encarnação do diabo, viria alguém que iria acabar com as obras do diabo. Nós sabemos que quem fez isso foi Jesus Cristo. Então, esse texto é chamado de proto-evangelho. Nasceu da vontade de Deus. Deus resolveu fazer com que, em algum momento, Jesus viesse à existência. 1000 anos antes de Cristo, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como tu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Então, embora tivéssemos muitos profetas, somente em Cristo esta predição foi satisfeita completamente. Quando nós olhamos o texto aqui na apostila, nós vemos que Moisés ele foi considerado um dos maiores profetas. Né? Então Deus falava com ele face a face, né? Não era qualquer um. E depois de Moisés, nós tivemos vários profetas, né? Desde Samuel até Malaquias. E cada um deles tinha suas características.
Uns eram mais agressivos, outros mais calmos, uns estavam nos palácios dos reis, outros estavam no meio do povo, cada um deles com as suas características. E cada um deles fez uma previsão a respeito da vinda do Senhor Jesus. Mas somente em Cristo nós temos a predição de que o profeta queria chegar e falar diretamente da parte de Deus para nós, com certeza e com verdade, era Jesus. Todos os profetas traziam a vontade de Deus para o povo, mas de uma forma excelente, somente Jesus. 750 anos antes de Cristo, Isaías falou: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E mesmo Isaías 9,6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, nós vimos aqui que essa questão de Jesus nascer como um homem, de passar no ventre de Maria durante 9 meses, isso havia o que? Foi previsto isso. Os profetas fizeram essa predição. Né? E o interessante é que até o próprio nome, quando a gente chega lá na frente, a gente vai ver lá em João, né? Lá em Mateus, quando o pai de José, o pai de Jesus, né? Ele recebe a visita de um anjo. Olha, não tem mais, você vai nascer um filho, é obra do Espírito Santo, você vai botar o nome de Jesus, porque ele é Deus conosco, Emanuel. Né? Então, essa questão do nascimento de Jesus como um homem comum, né? O nascimento comum, né? A sua concepção não foi comum, isso nós vamos ver em outras aulas, né? Próxima aula. Mas a concepção dele não foi comum, mas o seu nascimento foi. A sua vida foi, ele teve 6 meses, 1 ano, mamou, comeu papinha, e foi até chegar aos seus 30 anos e iniciar o seu ministério. Uma vida cronológica igual a todo e qualquer ser humano. E 600 anos antes de Cristo, tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós vemos aqui o texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, falando da cidade de onde Jesus iria sair, onde ele iria nascer. 1 Samuel, capítulo 16, 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviaria a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. A cidade de Belém, diz aqui a apostila, é a cidade onde Davi nasceu, né? Tem o texto de 1 Samuel 16, e embora a linhagem dos reis davídicos cessasse temporariamente, ainda assim, Deus levantaria um governante da família de Davi que reinaria para sempre, o que diz respeito ao Senhor Jesus. Então, aqui o texto de Miqueias fala que é de Belém que vai nascer o Salvador, o governador de Israel, né? Que foi previsto desde os dias da eternidade. E em 1 Samuel, Deus fala para Samuel: vai até Belém e eu vou escolher alguém, já escolhi alguém da família de Jessé para ser o rei que eu escolhi para o meu povo. E Jesus, ele é considerado filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque ele nasceu na mesma cidade que Davi, ele também é rei como Davi, porém o reinado dele é um reinado eterno, é um reinado que não terá fim. E ele é descendente de Davi. Descendente de Davi em todos os sentidos. Tá? Principalmente na questão de reinado, né? de produzir ali para Deus um reino que não tenha fim.
500 antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, nós vamos ver aqui dois textos. Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9, 9. E ainda em Mateus 21, 5, nós temos praticamente uma repetição, né, um resumo desta profecia. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. Então, veja só, esta predição desses dois profetas, né, tanto de Zacarias, a predição de Zacarias, ela foi cumprida em Mateus 21, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, montado exatamente num jumentinho. Né? Então, observe que essa questão ela foi predita 500 anos antes de acontecer. Somente Deus, através dos seus profetas, o conhecimento que tem do início, do meio e do fim, somente Deus poderia fazer isso. Né? Eu e você hoje podemos falar alguma coisa daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece, mas Deus conhece todas as coisas. E por boca de Deus, nós podemos até, sendo boca de Deus, nós podemos até falar coisas inefáveis, coisas que possam acontecer e que a gente não sabe, mas Deus sabe e usa a boca dos seus profetas como usou aqui. A divindade de Jesus. Então, nós vimos até então a autoexistência como uma pessoa que é humana. Então, a natureza humana de Jesus, a sua vinda como homem, foi predita nos tempos antigos através dos seus profetas, profetas de Deus. E isso nós temos registrado na Bíblia. Agora nós vamos ver a questão da divindade de Jesus, ou seja, a natureza divina de Jesus. Isso está previsto, eu tenho como comprovar isso biblicamente? Vamos ver. Primeira coisa que a Bíblia nos fala, que Jesus é Deus. João 1,1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Romanos 1, 3 e 4 diz assim, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, olha que eu falei, descendência de Davi, segundo a carne. Então, ouvimos até agora a questão da descendência segundo a carne, a natureza humana. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a descendência dele é pela carne, mas ele foi declarado Filho de Deus em poder por causa do Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos. Então, a natureza divina de Cristo, de Jesus, que estava presente, como diz o texto em João 1, no princípio, junto de Deus, e ele era Deus, ficou comprovada com a sua ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele fala que se a ressurreição de Jesus foi uma mentira, nós somos os mais desprezíveis, né, dos seres humanos. Eu fiz parafraseei aqui o texto, né? Mas a base da nossa fé ela está firmada na ressurreição de Cristo, porque é a ressurreição de Cristo que atesta para nós que Ele é Deus. Né? Bom, ainda vendo sobre a questão da divindade de Jesus, o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, aqui está dizendo claramente que Jesus é Deus por quê? Porque há algum tempo atrás Deus falava através dos profetas. Mas, nos últimos dias, ele falou por meio do Filho. E quem é este Filho? E aí vem
o texto falando, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então não existe texto mais claro em defender a ideia de que Jesus é Deus, como esse aqui, né? Que fala claramente, o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Expressão do ser de quem? Do ser de Deus. Né? Então, e depois de ter purificado os pecados, ele se assentou à direita de Deus. Está lá nas alturas, à destra de Deus. Né? Mas ele é o próprio Deus. Bom, Jesus é Deus, Jesus é todo-poderoso. Jesus é todo-poderoso. Vamos ver aqui, acompanhar aqui pela apostila, nossa apostila. Então, texto de Mateus 28, 18 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, esse é o Deus, Apocalipse 1:8. Esse é o Deus a que nós servimos, Jesus. Ele é todo-poderoso. Todo poder e toda autoridade foi dada a ele aonde? No céu e na terra. Ele é o princípio, o fim, ele é o todo-poderoso. Então, a Bíblia claramente nos falando quem é Jesus. Ele é todo-poderoso. Além de ser todo-poderoso, ele também é eterno. João 8,58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Texto que nós abrimos lá atrás. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas, ele é eterno. Ele é, além de ser Deus Todo-Poderoso, eterno, ele também é Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existia teria sido feito. João 1:3 e Colossenses 1:16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, texto de 1 Colossenses, capítulo 1, ele é muito rico em exaltar a eternidade de Jesus, em exaltar o poder criador de Jesus. Né? Então, o texto de João é o próprio autor que fala a respeito do poder criador de Jesus. Né? Então, são textos que atestam verdadeiramente que Jesus é criador. Jesus é onipotente. Então, os irmãos estão observando que todas essas qualidades, esses atributos, que teoricamente nós aplicaríamos a Deus, nós também podemos aplicar a Jesus. Por quê? Porque nós estamos falando da divindade de Jesus. Ele, como divino, ele tem os mesmos atributos de Deus. Onipotente. Dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançado por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Esse texto é aquele texto de Lucas, onde tem ali aquele homem que estava endemoniado, né? E aí Jesus expulsa o demônio daquele homem. Ou seja, é o poder sobre demônios que Jesus tem. Além do poder sobre demônios,
Em Lucas 7,3 tem o texto que fala assim: quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então ali nós temos aquele centurião romano que estava com o seu servo doente, e quando ele ouviu dizer que Jesus curava, ele mandou alguns homens ir lá falar com Jesus para que Jesus curasse, né, o seu servo. E interessante que quando Jesus está indo, né, vem alguém e fala assim: olha, já não tem jeito, mas Jesus fala assim: não, o próprio centurião, né? Um texto fala que outras pessoas vieram. E o outro autor fala, o outro evangelho fala que foi o próprio centurião que veio falar com Jesus e falou assim: não precisa ir mais não, porque isso aí é a filha de Jairo, né? Não precisa ir. No caso do centurião, ele falou assim: não precisa ir mais, não precisa ir até a minha casa, basta que tu digas uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E aí Jesus fala assim: poxa, eu nunca vi tamanha fé aqui em Israel. E aí Jesus fala: então tá bom, então o teu servo já está curado. E aí quando ele voltou, chegou em casa, o servo já estava curado, né? Então são detalhes que mostram que Jesus ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder sobre todas as coisas, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre a natureza, tem poder sobre as doenças. Jesus ele é todo poderoso, ele é onipotente. Também Jesus ele é onisciente. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui Jesus já foi glorificado, já estava ressuscitado, encontra com Simão, Pedro, né? E aí relembra Pedro, esse episódio, lembra que Pedro havia negado Jesus 3 vezes antes de Jesus morrer. E agora Jesus questiona Pedro 3 vezes se ele o amava. E aí Pedro fica triste, mas ao mesmo tempo que ele fica triste, ele fala: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes todas as coisas, né? E sabe que eu te amo. Jesus sabe tudo. Jesus sabe de tudo. E ao mesmo tempo que ele é onipotente, que ele é onisciente, Jesus também é onipresente. Então Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Efésios 1, 22, 23. Então, tudo Deus colocou debaixo dos pés de Jesus e a igreja está nesse contexto. E como que acontece essa questão dele ser onipresente? Que a plenitude dele, de Jesus, preenche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, Jesus está presente em todos os lugares, em toda e qualquer circunstância, através do Espírito Santo, a gente sabe disso, mas é a pessoa de Deus, encarnada em Jesus, que está presente em todas as circunstâncias. Ele é imutável. Tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Hebreus 1, 12. E Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O mesmo texto em Hebreus 13, versículo 8. Então, primeiro texto: os teus dias jamais terão fim. Jesus ele é imutável. E ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. Então Jesus não muda. Ele é incapaz de mudar. Ele é adorado. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 33. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Então, a
A atitude que o ser humano deve fazer em relação a Jesus é de adoração, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua divindade, reconhecendo a sua presença em todos os lugares, o seu conhecimento de tudo. O que resta a cada um de nós é o quê? É adorar a Deus. Né? Por isso que vem os dois textos dizendo que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, e todos aqueles ali que estavam no barco o adoraram, e o próprio Deus, falando pela boca do autor do livro de Hebreus, diz, olha, o meu objetivo quando eu coloquei Jesus no mundo foi para que ele fosse adorado. Agora, quais são as prerrogativas divinas? Bom, se Jesus ele é divino, se Jesus ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele é eterno, é criador, onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é imutável e ele é adorado. Quais são então as suas prerrogativas? Né? De tudo, já que ele é Deus, como homem a gente sabe que ele teve as suas limitações. Mas como Deus, ele não tem limitação, ele tem prerrogativas. Olha só, Jesus exerce atribuições que só cabem à divindade. Ele tem autoridade e poder, primeiro, para perdoar pecados. Marcos 2, 10 a 11 diz assim, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então, Jesus, sendo divino, aqui na terra, ele exercia autoridade, algumas atribuições que somente a Deus eram reservadas. E uma delas é a de perdoar pecados. Jesus podia perdoar pecados e Jesus pode perdoar pecados ainda hoje e eternamente. Jesus, com prerrogativa somente de Deus, ele tem autoridade sobre o sábado. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então havia ali toda uma questão, e ainda há hoje muitas questões a respeito de qual dia que deve ser reservado para a adoração do Senhor. Jesus fala, olha só, não tem dia, eu sou dono de todos os dias. Eu sou o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça. O dia que você resolver me adorar, esteja me adorando nesse dia. Né? Então ele é Senhor de todas as coisas. Jesus exerce a atribuição que só cabe à divindade, e uma delas é o poder sobre a vida dos homens. Mateus 16, 24 e 26 diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então Jesus, ele tem autoridade sobre a vida do homem. Se você se propuser a segui-lo, você vai ganhar a sua alma. Por quê? Porque a alma é dele. E ele tem poder sobre ela, ele tem poder sobre todo o nosso ser. E isso só pode ser uma atribuição divina, somente um ser divino. Homem nenhum tem o poder sobre a sua própria vida, nem poder sobre a vida do outro. Mas Jesus, como ser divino, ele tem poder sim sobre todas as vidas de todos os homens. Jesus, ele tem poder para salvar, além de ter poder sobre a vida dos homens, ele tem poder para salvar os homens dos seus pecados. Olha que coisa maravilhosa. Né? Mateus 1, 21. E darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E João 8, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão
livres. Então Jesus nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. E quem é o povo de Deus? O povo de Jesus é o povo que o aceita como Senhor e Salvador. Está lá em João capítulo 1, versículo 11. Todos, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos aqueles quantos o receberem são chamados filhos de Deus. E aí, por ser filho de Deus, ele fala assim que o escravo não tem lugar na família, mas o filho pertence a ela para sempre. E aí, se o filho pertence a ela para sempre, o filho de Deus, que é Jesus, vai libertá-los e serão verdadeiramente livres. Então Jesus tem poder sim para libertar os homens dos seus pecados. Agora, todas essas prerrogativas só podem ser aceitas porque ele é Deus. Porque somente Deus teria todas essas prerrogativas divinas. Então nós podemos com certeza saber que a natureza teantrópica de Jesus, ela revela que ele é 100% Deus e 100% homem. Theos, Deus. Antropos, homem. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ah, mas essa natureza é misturada como se fosse um milkshake. Não. Essas duas naturezas não são misturadas. Elas são harmônicas. Entendeu? Elas são harmônicas. Elas agem em harmonia. E não existe confusão. Não existe dupla personalidade em Jesus. Não existe confusão, né, de saber quem eu sou, quem está agindo agora. Será que é Jesus que está agindo ou é o Deus que está agindo? Não. Sempre foi 100% Deus, 100% homem. Sempre será 100% Deus, 100% homem. Mas, pastor, como é que eu explico isso? Meu amigo, meu irmão, não explique. Creia que Jesus ele é 100% Deus, 100% homem. Pronto. É um mistério de Deus. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos entender como é este mistério. Bom, amados, chegamos então ao final da nossa aula e eu quero propor então a tarefa para você, que é essa aqui. Faça um resumo de uma das prerrogativas divinas de Jesus, com no mínimo 10 linhas, relatando qual a importância dela em nossa vida. Então você vai pegar, escolher uma das prerrogativas. Vamos supor que você escolha aí, Jesus ele é onipresente. Então discorre ali sobre o que significa Jesus ser onipresente. E no final você coloca lá. Olha, a onipresença de Jesus na minha vida tem tal importância. Então, né, você coloca lá a sua impressão e a importância dessa prerrogativa divina de Jesus na sua vida. Tá? Coloque depois esta resposta lá na sala de aula do Google Classroom, né? Lá na página da nossa aula, do nosso seminário, e depois nós vamos estar corrigindo e dando as notas para os irmãos. Lembrando que cada tarefa vale 20 pontos. Tá? Deus abençoe.